Nós vamos nos encontrar aqui algumas vezes para tratar do tema direito constitucional. Concurso de vocês, área bancária, né? O que a gente tem visto, mais ou menos, nesse tipo de concurso aí, ultimamente, pelas bancas. Concurso bem letra de lei, tá? Nada muito puxado, doutrina, não precisa. Bom, quero ler uma doutrina. Gente, não precisa se perder em doutrinas aprofundadas na área do direito. Tem muito livrinho, depois eu indico para vocês, com calma, que vai tratar dos temas que vocês precisam de uma forma não tão profunda e que vai levar vocês a lograrem êxito aí na prova. Ah, João, eu preciso acertar tudo? É muito bom. É muito bom acertar tudo, tudo que vier. Treinar bastante questão, entendeu? Nós vamos fazer bastante questões aí durante o curso, vocês vão ver que hoje eu já trouxe umas 10 ou 11 questões de outras provas, e provas assim, específicas da área do direito, porque hoje está muito difícil a gente conseguir separar o concurso que não é de uma área jurídica de uma área jurídica, no que tange a questão do nível de dificuldade da prova. Antigamente a gente via o pessoal falar, né? Ah, informática, no concurso informática é molezinha, é só para constar. Hoje a informática reprova. A gente vê aí provas de informática no nível alto, né? Ah, português também. Então o direito é a mesma coisa. O direito, na área bancária, a gente não vê num nível tão aprofundado, mas se vocês seguirem direitinho o nosso cronograma, o nosso programa de estudo aqui que eu vou passar para vocês, lendo a Constituição. Preciso ter a Constituição, João? Sim, essencial. Essencial ter a Constituição em mãos, porque é a letra da lei que vai cair. Uma outra ressalva, observação eu vou fazer para vocês, tá? Pontuar dessa área do direito, ó, juridicamente se entende dessa forma, tal. Mas vocês vão ver que muitas vezes, embora o direito entenda de uma forma, é a letra fria da lei que vocês vão ter que marcar na hora do concurso. Tá ok, gente? Hoje, o que eu vou tratar com vocês? O tema de hoje é Constituição. Vou falar o que é uma Constituição, como se classificam as Constituições, qual é o modelo brasileiro, como se classifica a Constituição brasileira. Vamos falar de princípios. Vamos começar a falar dos princípios fundamentais. Eu vou tratar basicamente hoje do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Importante, João? Muito importante. Vai cair a certeza absoluta que na prova de vocês vai ter uma questãozinha, pelo menos, do artigo 1º ao artigo 4º. Ou alguma coisa que a ele se refiram. Tá? Então, quem não tiver a Constituição, providencia, gente, porque é muito importante ter a Constituição e ler. Se não quiser ler na hora, que a gente estiver acompanhando aqui na sala, leva para casa, chega em casa, folheia, dá uma lida, assimila tudo que está escrito ali, entendeu? Procure entender. Decorar é importante, mas o entender a Constituição fica muito mais fácil. Porque a gente decorar uma coisa que a gente não tem nem ideia, muitas vezes, se exigir o mínimo de raciocínio, vocês vão ficar perdidos, tá? A gente vai tentar raciocinar em cima do que eu falar aqui para vocês. Então, olha lá, na apostila de vocês, na página 1, eu falei sobre a Constituição. O que é uma Constituição? Constituição, gente, é a lei fundamental. João, que isso? É a lei maior de um Estado. Tá bom? A Constituição ela serve para quê? Ela serve para dispor sobre a forma de organização do Estado, tá? Sobre a forma de exercício do poder, tá bom? E, sobretudo, sobre direitos e garantias fundamentais e os objetivos traçados pelo Estado. Então, para que serve a Constituição? Gravar de uma forma bem simples na cabeça de vocês. A Constituição serve para ditar a organização do Estado. Como o Estado vai se organizar? Olha, eu não gosto de fazer essa comparação, mas como a galera aqui... Muita gente... Alguém já fez direito aqui na turma? Ninguém, né? Mas alguém já estudou para concurso, vai estudando? Tá, então já tiveram contato com o direito constitucional antes. Então, assim, eu vou tentar falar num tom, assim, usar vocabulários totalmente fora do juridiquês que a gente fala. Vou tentar explicar
com menos linguagem jurídica possível. Obviamente que em alguns momentos vai ser impossível isso daí. Eu vou ter que falar como advogado, entre aspas. Tá? Mas se não estiver entendendo, questiona, pergunta, para a aula. O importante é que vocês entendam. Tá? Então, eu não gosto de algumas comparações, mas como a turma de vocês está começando, eu vou fazer essa comparação com vocês. É como se fosse um manual. Quando você compra um aparelho novo, você não tem um manual de funcionamento, como ele é organizado, como ele se divide, não tem? A Constituição é mais ou menos isso, em relação ao Estado. A Constituição serve para organizar o Estado, tá? Falar como o poder vai ser exercido. Ela dividiu os poderes, na verdade ela dividiu o poder nas funções do poder, tá? Função executiva, legislativa e judiciária. Falou que cabe a cada um, compete a cada um. Ela traça os direitos fundamentais, tá? Que são essenciais, nós vamos ver na próxima aula, que são os direitos fundamentais, diferenciar direitos humanos, direitos fundamentais, explicar para vocês direitinho, para quem entende que é possível diferenciá-los. E a Constituição também traça os fins públicos e os objetivos. Tá bom? Então, toda vez que perguntarem assim, alguma coisa, classificação de Constituição, são inúmeras classificações, mas você vai sempre por esse norte. Tá? Conceituação de Constituição, desculpa. Você vai sempre por esse norte de organização do Estado. Se a assertiva estiver falando que a Constituição serve para organizar o Estado, tá? A forma de organização do Estado dispõe sobre a organização do Estado, exercício de poder, direitos e garantias fundamentais, fins públicos a serem alcançados por aquele Estado. Você sabe que isso é o conceito de Constituição. Para isso serve a Constituição. Beleza? Tranquilo? Fechou isso daí. Agora, sentidos ou concepções de Constituição. Gente, olha só. Isso aqui é um passo muito à frente. Sentido ou concepções de Constituição provavelmente não vai cair na prova de vocês. Mas eu peco pelo excesso. Tá? João, eu estou fazendo concurso direto, eu nunca vi essa pergunta para banco. Também não. Mas eu já não via várias perguntas que eu falava em sala e um dia a galera chegava e falava assim, caiu o que você falou. Caiu? Caiu. Então, assim, eu dei um exemplo numa turma que eu dei aqui, eu já tenho falado isso, já falei isso 3 vezes. Nessa aula mesmo que eu dei. Dei um exemplo que... Dei essa aula aqui que eu dei para vocês e depois um amigo meu me ligou e falou, João, resolve uma prova aí que eu fiz e tal, que teve. A gente pegou e foi resolver a prova juntos. Um cargo jurídico, carreira jurídica. Então, olha só, de 10 questões, 7 matavam nessa aula. Ou seja, é melhor pecar pelo excesso do que dar uma aula aquém do que a gente pode dar, entendeu? E cair um negócio desse na prova e assustar vocês. Então, assim, o que eu quero? Se tiver difícil, João, não entendi, eu volto, tá? Mas eu já estou avisando que isso aqui provavelmente não cai. Não precisa ficar assustado. Mas vocês vão entender. O primeiro sentido é o sentido sociológico, de Fernand Lassalle. João, o que o Lassalle dizia, né, na obra dele, o que é uma Constituição? Ele diz que a Constituição é a soma dos fatores reais do poder. O que é isso? Sublinha aí na apostila de vocês. Soma dos fatores reais do poder que regem uma sociedade. Aí eu botei entre parênteses aí para explicar a vocês. A Constituição, para o Lassalle, então, seria o espelho dessa sociedade, o reflexo dessa sociedade. Tudo que a sociedade legitima, tudo que a sociedade pensa, estaria na Constituição. Se a sociedade não adota aquela ideia, tá? Aquela ideia não poderia estar na Constituição. Então, a Constituição, para Fernand Lassalle, seria, no seu sentido sociológico, o reflexo da sociedade, o espelho da sociedade. Aí tem essa frasezinha, é a soma dos fatores reais do poder. Ele até brinca, ele fala assim, dá um exemplo em qual sentido? Não tem isso na apostila de vocês? Tem, né? Ah, tá. O que ele fala? Ele fala assim, olha só, vou dar um exemplo. Existem 2 constituições, 2 textos constitucionais. Constituição A, Constituição B.
Uma está na biblioteca, a outra está na casa do rei. Tá? A biblioteca inunda, a casa do rei pega fogo. Tá? A biblioteca pega fogo, a casa do rei inunda, e os dois textos constitucionais desaparecem. Aí o que o Lassalle fala? Olha só, se essa Constituição respeitar o sentido sociológico dela e for equivalente à soma dos fatores reais de poder, o que a sociedade pensa, o que ela quer, o que vai acontecer, gente? Nada, a sociedade continua cumprindo. Agora, se essa Constituição for uma Constituição imposta, for uma Constituição que não reflete os valores daquela sociedade, o que aquela sociedade, o que aquele povo acha certo, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a desrespeitar aquela Constituição, porque o texto sumiu. Vocês estão entendendo? Então ele diferencia a Constituição com a vontade do povo daquela Constituição imposta. Quando tem a participação popular, quando reflete a vontade do povo, o que ela é? É a soma dos fatores reais do poder. Porque o poder pertence a quem, gente? Na nossa Constituição, tá lá, vocês vão ver, todo poder emana do povo. Tá? Beleza? Então isso que o Lassalle diz. Deu para entender? Tranquilo? É esse o sentido sociológico da Constituição. A gente tem o sentido político do Carl Schmitt, na obra Teoria da Constituição, que ele, em resposta a essa concepção do Lassalle, o que ele falava? Ele define a Constituição não em resumo ao que está na realidade, aí sublinhe, mas sim como um conjunto de normas, escritas ou não escritas, que sintetizam exclusivamente as decisões políticas fundamentais de um povo. Ou seja, para o Schmitt, tá, a Constituição sintetiza o quê? Um conjunto de normas escritas ou não escritas que sintetizam exclusivamente decisões políticas fundamentais de um povo. Então, olha só, o que a Constituição trataria para o Carl Schmitt? Organização do Estado, organização do poder, direitos e garantias fundamentais. Para o Schmitt, a Constituição só trata, o que ele chama de Constituição, é só aquela norma que trata de matéria que deveria estar em Constituição. Então, olha só, vocês lembram que eu falei para vocês? O que a Constituição trata? Organização do Estado, organização e forma de exercício do poder, direitos e garantias fundamentais, né, os fins públicos, lembra? Isso tudo não é matéria de Constituição? Então, para o Schmitt, a Constituição é aquela norma que trata disso. Tratou disso é Constituição. Aí ele diferencia a Constituição de leis constitucionais. Ele vai falar, ó, Constituição é aquela norma que está lá na Constituição e trata disso. E leis constitucionais é qualquer outra coisa que está na Constituição, mas não trata dessa organização do poder, organização do Estado. João, e tem isso? Tem, eu vou falar para vocês, não se assustem. Eu vou falar para vocês de normas materialmente e formalmente constitucionais. Quando eu falar com vocês disso, nós vamos ler lá o 242, parágrafo 2º da Constituição. Vocês sabem o que é isso? Vou ler para vocês. Ninguém está com Constituição aí não, né? Hoje eu não tenho nenhum parceiro para poder ler para mim. Olha só o que diz o 242, parágrafo 2º. Vou já deixar isso aqui. Olha só, 242, parágrafo 2º da Constituição. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. O que tem a ver isso com matéria constitucional? Organiza o Estado? Organiza. Isso é uma organização do Estado, falar do Colégio Pedro II? É organização do poder, forma de exercício do poder? É um direito e garantia fundamental o Colégio Pedro II está localizado lá no Rio de Janeiro, ser mantido na órbita? É? Gente, é um fim público que o Estado quer? Então isso daí é norma constitucional? É norma constitucional. Mas aí eu vou explicar para vocês lá as normas formalmente e materialmente constitucionais. É a norma constitucional porque está na Constituição. Mas trata de matéria constitucional, gente? Não trata de matéria constitucional. Deu para entender? Então o Schmitt fala isso. Norma constitucional, o sentido político seria isso para o Schmitt.
olha, vai ser norma constitucional, vai ser Constituição, aquela norma que estiver lá e tratando de matéria constitucional. Enquanto aquelas normas que estão lá, mas não trata de matéria constitucional, é uma lei constitucional. Gente, o que tem isso de importante? Conhecimento, tá? O que é importante é o próximo ponto para vocês. Mas vocês entenderam essa diferença? Vocês vislumbraram que na nossa Constituição nós temos matérias que tratam de organização do poder, organização do Estado, exercício de poder, direitos fundamentais, mas também nós temos normas que não tem nada a ver com isso. Deu para entender isso? Conseguiu visualizar isso? Tem coisa que está ali na Constituição que precisaria estar? Não precisaria. Esse 242, parágrafo 2º, precisaria estar na Constituição? Não, poderia estar numa lei, né? Mas por que está na Constituição? Porque o Constituinte entendeu ser necessário colocar. E a norma constitucional? É. Mas trata de matéria constitucional? Não. Agora, eu tenho normas constitucionais que tratam de matéria constitucional? Sim. Tá? Essa é a norma materialmente constitucional. Quando eu falo em norma materialmente constitucional, quando eu falo em norma materialmente constitucional, é aquela norma que tem o quê? Matéria de Constituição. Vai tratar de quê, João? Organização do Estado, organização do poder, exercício do poder, direitos fundamentais, os fins públicos, tá bom? E essa aqui, norma formalmente constitucional, é uma norma que tá na Constituição. Tá aqui, ó. Está inserida aqui na Constituição. Mas ela precisa ter matéria de Constituição? Ela pode ou não ter matéria de Constituição. Então, a norma formalmente constitucional, ela pode ser materialmente ao mesmo tempo.